Oi pessoal, recebemos novamente esse belo Diplomata SE ano 89. Esse carro ele tem uma mecânica 6 cilindros a álcool, automático, 4 marchas, ar-condicionado, direção hidráulica, etc. De preparação ele tem uma injeção eletrônica programável instalada e um escapamento duplo até o final do carro. Esse carro no passado a gente já fez um serviço nele de acerto da injeção eletrônica e agora ele voltou para mais algumas melhorias. O que a gente vai fazer dessa vez? A gente vai fazer uma instalação de um radiador de óleo com o objetivo de tentar tirar mais calor do motor, que esse motor esquenta muito. Ele não tem problema de superaquecimento nenhum, mas o cofre do motor fica muito quente e começa a danificar algumas coisas. Então a gente vai, com o objetivo de fazer uma melhoria na temperatura do cofre, a gente vai instalar um radiador de óleo bem na quina do para-choque, com o objetivo de tirar calor por outro local. A gente vai fazer também uma mudança no filtro de ar dele, fazer uma tomada de ar diferente em uma outra posição, porque a gente percebeu que o motor está aspirando ar muito quente, principalmente quando a ventoinha é acionada. Então a gente vai deslocar ele para um local mais frio. A gente vai fazer também a troca do corpo de borboleta. Por quê? Porque ele estava usando um corpo de borboleta com um diâmetro muito grande, a área da borboleta muito grande. Isso é bom para carro de pista, carro com preparação mais pesada. Mas para carro de rua, igual é o caso desse carro aqui, onde ele só vai passear, viajar, etc., a borboleta muito grande traz um comportamento muito agressivo ao motor. Se acelera um pouco, já entra muito ar, o motor responde muito agressivo. Isso torna a dirigibilidade um pouco pior, no caso da borboleta grande, e aumenta também o consumo. Então a gente vai trocar o corpo de borboleta por um diâmetro menor, com o objetivo de melhorar a dirigibilidade e melhorar o consumo de combustível. A gente vai fazer esse teste do corpo de borboleta no nosso dinamômetro, antes e depois, para poder provar que, mesmo reduzindo a área da borboleta, a gente não vai ter perda de potência, ou seja, a borboleta que estava montada nele estava superdimensionada. Além disso, a gente vai fazer também um novo acerto da injeção, buscando melhorar mais ainda a performance e aproveitar desses detalhes que a gente vai alterar, radiador de óleo, tomada de ar e a gente também vai manter o capô um pouquinho levantado para tentar lavar melhor a temperatura no cofre. Acompanhe o serviço. Pessoal, aqui estão todas as peças que a gente vai fazer a montagem do radiador de óleo no Opala. O radiador de óleo em si, as conexões. Aqui a gente colocou um registro para poder drenar o óleo quando for fazer a troca de óleo do motor, drenar o óleo que está dentro do radiador para facilitar a troca completa do óleo. A mangueira vai servir de envio e retorno, a flange que vai no local do filtro com as conexões, a braçadeira, e a gente está com dois filtros porque essa flange ela não vem com a vedação aqui com o O-ring. Então a gente comprou um filtro a mais somente para tirar o O-ring e o anel de vedação para colocar ele aqui entre o bloco e a flange. E esse radiador também a gente vai fazer a medição do volume interno dele, enchendo ele de óleo, depois medindo quanto de óleo vai sair para saber o volume exato, para informar o cliente qual que é o volume de óleo que ele deve colocar quando for fazer a troca de óleo. Infelizmente o próprio fabricante do radiador não informa, então a gente vai fazer essa medição. A instalação do radiador
vai tomar ar por essa parte da grade aqui. Ele tá ali atrás. E a gente fez um defletor aqui embaixo para direcionar o ar para ele lá, ó. Poderia ser feito um recorte aqui para entrar ar melhor, mas o dono não quis mexer nisso, então a gente fez desse jeito aqui, que pega o ar aqui da grade e já joga nele para esfriar. O radiador está aqui, o defletor que eu havia falado, as duas mangueiras de entrada e de retorno. A gente colocou aqui um registro para poder, na hora que for fazer a troca de óleo do motor, conseguir retirar todo o óleo também do radiador, para você efetuar a troca completa. E as mangueiras vêm acompanhando aqui a frente do carro até chegar na flange aqui no filtro de óleo, aonde tem uma flange montada no filtro de óleo com a entrada e a saída. Pessoal, agora que a gente já retirou a TBI do Opala, esse aqui é o corpo que estava montado lá. É um corpo mecânico com uma borboleta de diâmetro de 65 mm, sem progressão nenhuma. Eu vou mostrar o que é progressão. Aqui está o sensor de posição dela. E a que a gente vai instalar é essa aqui, uma borboleta do Ômega 3.0. Aqui é o sensor de posição da borboleta. Ela tem um diâmetro aproximado de 55 mm, ou seja, de 55 para 65 são só 10 mm de diâmetro a diferença. Porém, se você calcular a área do círculo, a área aqui da borboleta, dá uma diferença de 30% de área. Então é muita diferença. Acontece que o pessoal costuma exagerar muito no tamanho das borboletas e o carro fica com um comportamento muito arisco, muito agressivo. Que tudo bem, para um carro de pista não tem problema, você pode usar. Mas para um carro de rua não fica muito dócil o motor, não fica muito agradável. É mais difícil da injeção corrigir as variações de acelerador e o consumo piora também. Porque a cada variação entra muita quantidade de ar, então a injeção tem que compensar com muito combustível para você manter uma relação ar-combustível boa. Vou mostrar aqui sobre a progressão. O que é a progressão? Aqui dá para ver que não tem, é um tubo direto somente com a borboleta. E aonde o cabo do acelerador pega aqui é um círculo perfeito. Acontece que a progressão é quando você acelera um pouco. A ideia é que ele dose a quantidade de abertura no início, que seja um pouco mais lenta do que no final. E esse aqui não tem nada que faça uma relação, é tudo direto. Então o acelerador fica muito sensível, que é a reclamação do cliente do carro. Você às vezes acelera um pouquinho, o motor já dá tanta força que o carro dá um pulo para frente. Isso pode parecer bom para a pista, mas para a rua não é interessante. E aí, essa aqui, o que a Chevrolet fez? Fez uma engenharia aqui, ó, no acionamento. O cabo do acelerador pega aqui e dá para ver esse perfil em V aqui, ó, que é onde essa peça aqui de dentro segue esse perfil. Então, você começa a acelerar aqui, ele caminha e depois caminha pelo perfil reto. O que isso faz? Isso faz com que o início da abertura é mais lento e o final ele abre mais rápido. Então, isso é muito bom para a rua,
porque o pedal fica mais dócil, você acelera pouco, ele aceita pouco a aceleração. Então você caminha aqui, ó, a quantidade que eu puxo o cabo aqui, abre pouco no início e depois abre muito. Então isso aqui é mais interessante para carro de rua, que é o que a gente quer. Existem outros tipos de progressão que não sejam por a utilização desse perfil aqui, que por exemplo seria fazer uma diferença no raio aqui da onde o cabo pega no início da curva para o final da curva. Esse também é um outro método. E um outro método de progressão, de suavizar a progressão da abertura da borboleta, é igual é feito no motor AP original, APMI original, que esse aqui é a borboleta de AP, que é aqui o raio é igual, só que a progressão é feita no próprio corpo aqui, com essa fundição aqui, ó, essa parte da fundição, aonde eles chamam de voluta, que é uma progressão da abertura na hora que a borboleta abre. Então ela começa a abrir aqui, ó, no início da abertura dela não abre uma fresta muito grande, ou seja, não passa tanto ar. Isso suaviza a abertura, fica mais dócil o carro de dirigir. Então existem vários jeitos de fazer essa progressão. Então nós optamos por essa borboleta. A gente vai ter que fazer uma adaptação na flange lá, porque a furação é diferente. E a gente vai também medir antes e depois no dinamômetro. Então a gente vai saber se a gente vai ter alguma perda por a borboleta ter uma área menor. Acredito que não tenha perda, porque o motor não tem preparação nenhuma, a não ser escapamento e injeção. E esse motor originalmente ele gira pouco. Ele tem comando original, etc. Então ele não tem muito motivo para restringir, segurar o fluxo só por causa dessa diferença de área. Mas a gente vai medir na prática e ver qual que vai ser o resultado. Finalizamos a parte da montagem, tanto aqui do filtro de ar, quanto a troca do corpo de borboleta e o radiador de óleo, que está aqui embaixo, não dá para enxergar. A gente percebeu que a troca do corpo de borboleta fez a diferença da borboleta que a gente retirou, que tinha um diâmetro de 65 mm, e para essa aqui, que é do ômega 3.0, com 55 mm de diâmetro, apesar de 10 mm só no diâmetro de diferença, mas se você calcular a área da borboleta, é uma redução de 28%. E a gente vai comprovar agora no nosso dinamômetro se houve ou não perda de potência por causa da diminuição da área da borboleta. O filtro de ar, a gente já percebeu que teve uma melhoria muito grande na temperatura do ar. Ele estava nessa posição, na hora que a ventoinha acionava, soprava o ar quente aqui e o motor admitia o ar muito quente. A gente desenvolveu esse tubo aqui, deslocou o filtro de ar para trás do farol, aonde teve uma melhora de 9 graus, com uma redução de 9 graus com a ventoinha acionada na maçaneta, e andando com o carro, a gente percebe que o resfriamento da temperatura do ar muito mais rápido do que na posição antiga. E aí agora no dinamômetro a gente vai comprovar os ganhos de potência em relação à redução da temperatura do ar.